Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Logisticas. Eu sou Jefferson Carlos, o seu instrutor nesse universo logístico. E hoje eu estou aqui de verde e amarelo porque eu quero trazer um assunto que é de utilidade pública para todo cidadão brasileiro, que é a questão de como que funciona a logística por trás das urnas eletrônicas que nós utilizamos para votar e escolher os nossos representantes. Esse vídeo aqui é baseado numa longa pesquisa que eu fiz em vários sites de várias instituições que cuidam do processo, como o TSE, o Ministério da Defesa e outros, que contam vários detalhes em várias partes. É claro, não está tudo junto numa informação só, são várias notícias, informações, formulários que contam sobre como ocorre essa logística por trás. Você tem ideia, por exemplo, qual o valor da última compra que o TSE fez? Qual é o valor de uma urna eletrônica? Como é que funciona a questão da fabricação, auditoria, armazenagem, distribuição, a questão de segurança eletrônica, segurança da informação? Hoje eu vou contar tudo isso para você baseado naquilo que os próprios órgãos do governo dizem a respeito disso. Eu entendo que nós, como cidadãos, precisamos sempre conhecer como o governo funciona para podermos cobrar devidamente quem quer que seja, de acordo com a responsabilidade que ele tem. Eu entendo que o conhecimento, ele liberta e que o conhecimento, ele nos traz a áreas bem grandes. Então vamos explorar esse assunto hoje. O importante é dizer que o órgão máximo das eleições é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ele fica em Brasília, porém cada estado tem o seu TRE, Tribunal Regional Eleitoral, com os seus juízes e suas subdivisões. O TSE, ele é responsável pela compra de suprimentos e por toda a administração da eleição antes, durante e depois. Para quem não sabe, a urna eletrônica em si que nós votamos não é feita e produzida pelo TSE diretamente. O que eles fazem? Eles abrem um processo de licitação para todas as empresas que queiram concorrer à produção dessa urna eletrônica. Existem requisitos que elas precisam cumprir, tanto documentais quanto técnicos, para poderem participar desse processo. Isso tudo fica lá na abertura do edital, de licitação, lá no Diário Oficial da União. A empresa que ganha, ela basicamente tem três coisas que ela precisa cumprir. Primeiro, produzir o hardware, que é a parte física da urna eletrônica. Produzir peças de reposição, até porque uma hora ou outra alguma vai quebrar, ter algum defeito no decorrer do transporte, armazenagem e tudo mais. E produzir o software básico, que ele vai ser utilizado para, como se fosse uma ponte entre a parte física e o sistema eleitoral. Ele vai ajudar essa comunicação entre essas duas coisas. A empresa que ganha, ela obviamente vai apresentar toda a documentação e ela precisa apresentar algumas coisas que eu anotei aqui para vocês. Além da documentação técnica, o preço, obviamente, e o modelo de engenharia que ela vai utilizar baseado nos critérios ali que o TSE pediu lá no edital de licitação. Ela também tem que apresentar, que eu anotei aqui, um modelo de design e um modelo de qualificação. Esse modelo de qualificação funciona como se fosse um protótipo, um modelo de como ela vai ser produzida. Isso vai ser levado lá para o TSE e eles vão fazer suas modificações daquilo que eles querem. No final é que é produzido o modelo de produção. Esse modelo específico vai ter todas as características de como todo o resto vai ser produzido. Segundo o TSE, todo esse processo ele passa por auditoria, principalmente na questão da fabricação em si. Segundo o TSE, ele garante que durante essa fabricação a empresa não instale nenhum outro software além daquele software básico que também passa por auditoria. Ela não pode instalar nenhum vírus, cavalo de Troia, alguma coisa parecida. Isso está nas normas do TSE. É claro que no decorrer de todo o processo eleitoral tem leis que garantem que outros órgãos possam participar desse processo de auditoria. Uma coisa muito interessante é que esse processo de compra ele precisa levar em consideração duas coisas. Primeiro, ele sempre precisa ser uma compra suficiente para repor as urnas anteriores que já estão fora do tempo de vida útil, que inclusive é de média de 10 a 12 anos, é o tempo de vida útil de uma urna. E esse processo de compra também tem que levar em consideração uma outra coisa, é que a cada 2 anos
uma média de 5% do eleitorado brasileiro ele aumenta. Então você tem que comprar uma quantidade suficiente para repor, levando em consideração esses dois pontos. Depois dessa produção, obviamente, nós temos a questão da entrega. E essas urnas elas ficam distribuídas basicamente em todos os cantos do Brasil. Tem o TSE, tem os TREs de cada estado e tem vários cartórios eleitorais e polos de urna onde elas ficam armazenadas. São mais de 1.125 locais de armazenamento do Brasil inteiro. E é claro que cada local desse tem o seu processo de recebimento que nós como logísticos conhecemos, onde é feita a entrada do material. Eles chamam de aceite de urna, que é quando eles dão a entrada daquele patrimônio para aquele local, seja TRE, seja TSE, e é feita a instalação do certificado digital, que é um certificado que garante que somente o sistema eleitoral seja vinculado, seja adicionado ali naquela urna eletrônica, e ela só funciona se tiver com esse certificado digital. O tempo de vida útil de cada uma delas é em torno de 10 anos, então significa que a cada 10 anos as antigas precisam ser substituídas. E o que eles fazem? Eles fazem um leilão, uma licitação em forma de leilão. A empresa que paga mais por quilo ali de sucata, eles vendem para aquela empresa. Segundo o TSE, 95% dos componentes da urna eletrônica conseguem ser reciclados, reaproveitados aí. Ou seja, a gente já tem a questão da logística reversa, até porque é muita urna espalhada aqui pelo Brasil. Agora você sabe qual foi a última empresa que produziu o último lote de urnas eletrônicas que nós utilizamos? Ela se chama Positivo Tecnologia. Ela ganhou o processo de licitação, pelo que eu vi nas matérias, em torno de julho de 2021, e nesse ano de 2022, na grande maioria por volta do meio do ano, começou a fazer várias entregas em várias regiões aí do país. Pelo que eu descobri, o processo de licitação abrangia em torno de 176 mil urnas, mas pelo que foi entregue pelo próprio TSE, são exatamente 224.999 urnas que foram entregues pela Positivo Tecnologia. Isso é basicamente a metade das urnas que existem no país, porque ao todo nós temos uma média de 577 mil urnas em todo o país. E o modelo que a Positivo Tecnologia produziu é esse aí que você está vendo na sua tela, que inclusive é o modelo que eu utilizei na minha votação do primeiro turno aqui de 2022. E eu sei que é esse modelo por causa do teclado que o mesário usa, que ele é a primeira vez que você tem um teclado que é digital, ele é sensível ao toque, ele é touchscreen. É diferente daquele modelo anterior que alguns de vocês devem ter utilizado nessas eleições de 2022, onde o teclado do mesário ele é manual, ele é mecânico, né? Não é aquele sensível ao toque. Então a gente tem basicamente esses dois modelos aí que você pode acabar utilizando aí no segundo turno das eleições de 2022. Mas é interessante essa compra da Positivo Tecnologia. O que me chamou a atenção foi a questão do valor total da licitação. Eu até anotei aqui para não errar. Foi o valor exato de R$ 1.179.662.728,72 para 224.999 urnas. Se a gente for dividir aí a grosso modo, dá em torno de R$ 2.242,96 por urna. Algumas pesquisas e algumas matérias colocam que o valor da urna custa entre 800 e 900, só que o valor que está lá está em dólar. Se a gente transformar para real, dá mais ou menos esse valor de 4 a 5 mil reais que eu falei. Sendo bem sincero, eu como cidadão considero esse um valor bem alto, pelo menos considerando a última compra. Segundo o TSE, eles compraram nesse valor, pelo que parece foi um valor acima da média, por conta dos últimos acontecimentos desses últimos anos, por causa da falta de suprimento de materiais eletrônicos, e o que acabou acarretando na elevação do valor desse tipo de material. Uma outra coisa interessante que eu descobri é que as fábricas que produziram essas urnas ficam aqui em Manaus, inclusive, e em Ilhéus, na Bahia. Dois locais, pelo que eu pude descobrir, que fabricaram essas urnas e distribuíram aí
para quase todo o canto do país. Vou colocar para você aqui na tela as configurações técnicas da última urna produzida, que, como eu falei, foi justamente essa que eu utilizei para votar. Ano de fabricação 2021, fabricante Positivo Tecnologia, a quantidade 224.999, situação em uso, e aqui ao lado tem várias informações técnicas que você que é da área da tecnologia da informação vai poder se esbaldar nessas informações. Inclusive eu vou deixar uma outra tabela aqui que você vai poder baixar, que é do próprio TSE, com todas as informações técnicas de cada uma das urnas produzidas aí pelos últimos 25 anos mais ou menos. E eu também vou deixar aqui na sua tela, depois você pode pausar, a quantidade produzida pelas últimas empresas, pelo menos pelos últimos 25 anos aí atrás. Cada uma das empresas que ganharam o processo de licitação e a quantidade média que elas produziram em cada ano. A gente vê mais ou menos aí que a cada 1 ou 2 anos existe compra das urnas eletrônicas. É muito interessante olhar esses valores. Eu particularmente como cidadão percebo o seguinte, que o meu voto, o nosso voto, ele precisa ser um voto que vale a pena. E ele, para valer a pena, precisa ser um voto onde eu tenho consciência plena do que eu estou fazendo, onde eu estudei sobre o meu candidato e os meus representantes. Eu vejo muita gente escolhendo apenas pela emoção ou por aquilo que o jornal falou da declaração do fulano. Não se baseie apenas naquilo que a mídia fala. Estude, faça o seu dever de casa, tenha um voto consciente, porque esse valor alto aí das eleições, ele não volta. Inclusive, ainda tem mais valores altos que eu irei citar aqui nesse vídeo. Como é que funciona a questão da distribuição física? Eu falei que nós temos uma média de 577 mil urnas espalhadas pelo Brasil, em torno de 1.125 locais de armazenagem. Eu encontrei no site do TRE do Rio Grande do Sul que o peso médio de cada um desses volumes dá uma média de 36 quilos. Foi a única informação que eu consegui encontrar a respeito do peso. Claro que uma pessoa só e uma organização só não vai fazer isso. No decorrer da minha pesquisa eu descobri que várias instituições, órgãos e empresas fazem esse tipo de distribuição. Não existe uma empresa só, nem mesmo os Correios sozinho distribui tudo isso. Ele distribui parte. Porém, outras empresas participam muitas vezes de processo de licitação. Agora, esse processo de distribuição ele é bem interessante porque nós temos mais de 500 mil urnas espalhadas no Brasil inteiro e cada região ela tem a sua particularidade. Como cada região tem o seu juiz eleitoral, o que ocorre ali na prática? Inclusive, eu vou colocar uma ilustração para você que é do próprio Ministério da Defesa que ilustra muito bem isso que eu vou falar. O juiz federal, ou melhor, o juiz eleitoral, ele pode solicitar apoio logístico e apoio de segurança para a sua seção, para a região que ele ali está cuidando, né? E ele solicita isso para o seu TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. Este pede a autorização do Tribunal Superior Eleitoral. Estando aprovado, o que o TSE faz? Ele aciona o Ministério da Defesa, que aciona as Forças Armadas, no que eles chamam de Comando Conjunto, os CCJ. Esses comandos conjuntos, você tem Exército, Marinha e Aeronáutica. E eles vão ajudar justamente nesse apoio logístico de distribuição desses locais de armazenamento até os locais de votação em cada sessão e vão também auxiliar na questão da segurança no decorrer das eleições. Nessa ilustração também do Ministério da Defesa mostra todos os comandos conjuntos que existem, pelo menos até o primeiro turno que eles divulgaram aqui no Brasil. Eles atuam em torno de 13 estados da federação: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. São mais de 500 municípios, onde em torno de 120 eles têm um apoio logístico direto e em torno de 465 o apoio de segurança. E aqui eu vou colocar várias imagens, inclusive, deles atuando nessa questão da distribuição, com helicópteros, barcos, todo o aparato ali de veículos que o próprio Exército, a Marinha Aeronáutica tem para fazer isso.
Então você tem muitos locais como comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, locais de difícil acesso que somente o exército consegue chegar, principalmente nos interiores aí da Amazônia. Tem muitos locais no Brasil que são complicados e o exército vai lá e faz toda essa distribuição. O TRE do Paraná, ele me deu algumas informações bem interessantes sobre como ocorre essa distribuição lá. Olha o que eu anotei aqui. São 4.768 locais diferentes de votação dentro do estado do Paraná, em torno de 25 mil sessões eleitorais, onde 312 veículos dos Correios foram utilizados para distribuir essas urnas ali no primeiro turno, e em torno de 425 veículos da JLM de Almeida, que é uma empresa privada que ganhou a licitação lá no estado do Paraná para distribuir aí grande parte das urnas no país. Assim como vários estados hoje, com seus TREs, fazem esses processos de licitação. Todo esse processo de distribuição final, ele precisa ser feito em até um dia antes das eleições, porque no sábado as urnas precisam estar cada uma nos seus locais de votação. Então esses últimos dias antes da eleição tem toda essa coordenação. É importante dizer que existem vários tipos de urna. Tem aquela urna de sessão, que é aquela que você usa para votar, e tem as urnas de contingência, que são aquelas basicamente reservadas, separadas, que vão ser utilizadas só se a de sessão der algum problema. Segundo o TSE, quando as de contingência entram numa sessão, aquela que estava lá, os dados são transmitidos para a nova, para que nenhum voto se perca. E é claro que o TSE e os TREs têm várias outras urnas ali no seu local de armazenagem, que podem ser utilizadas caso dê algum problema, por exemplo, algum incêndio em algum outro local de armazenagem, algum tipo de catástrofe que você perca ali aquele equipamento, você tem um outro local que também tem urna que consegue repor para não ter problema durante o pleito. E segundo o TSE, depois das eleições, depois que é apurado o voto, feito toda essa questão de TI, a cada 3 a 4 meses as urnas passam por um recarregamento ali da bateria e uma verificação de como que elas estão, e também são passíveis de auditoria por várias instituições, vários órgãos que queiram participar do processo de auditoria, segundo o TSE, que inclusive eu vou colocar aqui até um trecho da legislação do próprio TSE que fala sobre isso. E senhoras e senhores, tenho certeza que você gostou desse vídeo. Eu peço que você deixe o seu like, deixe a sua inscrição aqui no canal, deixe o teu comentário se você quer que eu comente sobre algum outro processo público, como é que funciona, como é que ocorre por detrás ali dos panos, porque a logística ela explica tudo isso que ocorre por trás. Então agradeço por você ter assistido até aqui, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo para a gente aprender cada vez mais.